A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 3, temos uma conversa de Jesus com Nicodemo. Nicodemos foi conversar com Jesus à noite. Jesus estava em casa, tranquilo. E então os dois começaram a conversar ali. A certa altura, Jesus respondeu para Nicodemos: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. A princípio, embora Nicodemos fosse um mestre em Israel, conhecedor profundo da palavra de Deus, ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era um conselho jurídico de Israel. E Nicodemo pertencia a esse conselho jurídico. Portanto, não era alguém indouto, era um profundo conhecedor da lei e era um mestre também em Israel. Jesus disse isso a ele: você é um mestre em Israel e não entende essas coisas? Nicodemos, eu creio que depois ele passou a entender, porque não sabemos quanto tempo ali a conversa durou, até que horas da noite eles conversaram, mas eu sei que não foi uma conversa rápida. Nicodemos, então, creio que depois da explicação de Jesus Cristo, ele passou a entender o significado dessa mensagem. Assim como Nicodemos, até hoje, muita gente lê essa passagem, ouve a pregação acerca desse versículo, mas não entende o significado profundo dessa passagem. Nascer de novo, o que significa isso, afinal de contas? E por isso, muitos crentes, sem entender o significado desta palavra, levam a vida cristã de qualquer maneira. Eles pensam que podem entrar no reino de Deus de qualquer maneira. Nascer de novo significa uma mudança total e radical de vida. Começar uma vida nova. Nascer de novo é começar novamente de criancinha pequena e crescer novamente. Mas desta vez no sentido espiritual. É um nascimento espiritual. Não um nascimento comum. É um nascimento espiritual. Para isso tem o simbolismo da água e do Espírito. Mas, afinal de contas, o que significa isso? É o batismo nas águas? Sim, é o batismo nas águas. Mas não do modo que as pessoas fazem hoje em dia. As pessoas muitas vezes levam o batismo nas águas de qualquer maneira, com brincadeira. Uma pessoa, para ser batizada nas águas, tem que primeiro se arrepender e se converter. Isso significa um novo nascimento. Nascer de novo. Aí então o que acontece? Esse batismo significa que a pessoa morreu para este mundo e é sepultado ali novamente. A velha criatura é sepultado. E quando ele sai das águas, sai uma nova criatura. E assim, conforme diz Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 4, andar em novidade de vida. A pessoa tem que andar em novidade de vida, viver uma vida nova, diferente. Mas aí precisa do crescimento espiritual. Esse crescimento vem pela palavra de Deus. A pessoa tem que ser ensinada do começo, a palavra de Deus. E muitas igrejas hoje em dia, que nós chamamos de igreja, essas denominações, não levam isso a sério. E muitas pessoas se tornam apenas frequentadores de igreja. São batizados tudo, mas nunca passaram pelo crivo do arrependimento, da conversão, e nunca experimentaram um novo nascimento real.
vive na velha criatura ainda, como se nada tivesse acontecido. Tem mais prazer com este mundo, com as coisas desse mundo, que com as coisas de Deus. Se interessa pouco pela palavra de Deus, se interessa pouco pelas palavras de Deus. E muitas igrejas hoje se tornaram casa de espetáculo. A pessoa vai ali para assistir o culto, para cantar, dançar, fazer essas coisas, mas quando sai dali, isso é a mesma coisa. Essas coisas não têm valor nenhum se a pessoa realmente não nascer de novo, para que possa experimentar as bênçãos de Deus na íntegra, no seu viver cotidiano. Hoje em dia, a maioria das pessoas, a maioria dos crentes, dão muita ênfase às coisas desse mundo. Quer dizer, aqui o mundo, os prazeres desse mundo se tornaram coisas que são praticadas sem pensar no que significado dessas coisas. Ficam viciados em lazer. Ora, podemos fazer essas coisas sim, mas a prioridade é as coisas de Deus, aquilo que Deus determinou para nós. Andar em novidade de vida, como diz Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 4, que nós fomos sepultados com ele, a velha criatura foi sepultada. Quando sai das águas, sai uma nova criatura. Daí para frente tudo mudou. A velha criatura ficou sepultada ali. Ele nasceu de novo. E esse novo nascimento muda tudo na vida da pessoa. Tem que mudar. Se não haver essa mudança, se não houver essa transformação total, radical, significa que a pessoa não nasceu de novo, que não houve conversão genuína. A pessoa continua a mesma coisa. Não sente nada pelas coisas de Deus. Não sente nada por praticar a palavra de Deus. Não sente nada. Em muitas igrejas hoje não tem mais escola bíblica, não se ensina a palavra de Deus, as pessoas levam a vida de qualquer maneira, pensam que não há uma conversão genuína. Nós temos um exemplo disso lá em Atos capítulo 2, versículo 14, quando Pedro ali no dia de Pentecostes, naquele momento em que as pessoas foram cheias do Espírito Santo, aquelas 120 pessoas que estavam naquele cenáculo ali, foram cheias do Espírito Santo, começaram a falar em línguas, profetizar alto, de tal maneira que as pessoas pararam para ver o que está acontecendo ali. Alguns zombavam, diziam, eles estão bêbados. Passaram a noite toda bebendo. Aí Pedro se levantou e disse, olha irmãos, as pessoas não estão embriagadas, porque são apenas 9 horas da manhã. Isso que aconteceu foi o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos tempos Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E essas pessoas experimentaram isso nesse momento. Desceu sobre ele o Espírito Santo. E essa promessa disse a todos vocês, a todos quanto Deus chamar. E naquele momento ali, quando as pessoas ouviram esta palavra, eles começaram a sentir algo profundo em sua vida, se entristeceram, sentiram o peso do seu pecado e perguntaram para Pedro, o que nós devemos fazer, irmãos, para nos livrar de tudo isso aí? Aí Pedro pregou, arrependei-vos de cada um de vós, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim recebereis o dom do Espírito Santo, igual as pessoas. E a Bíblia diz que aproximadamente 3.000 pessoas, naquele momento, se converteram ali, mas foram tocadas pelo Espírito Santo. Não passaram a ser membros da igreja, porque também não existia igreja naquela época, né? Começou ali naquele momento. O movimento começou ali, não existia igreja, não existia templo, não existia onde edificar. 3.000 pessoas se converteram, mas aquelas pessoas que estavam ali, eles vieram de longe para a festa da Páscoa e ficavam até a festa de Pentecostes, que acontecia 50 dias após a Páscoa, quer dizer, por isso chamava-se Pentecostes, né? Que é uma palavra grega para 50, 5, né? Penta, por exemplo, 50.
Então, essa festa acontecia após a Páscoa. Eles ficavam ali, era chamada de festa das cabanas, festa das colheitas, ou festa de Pentecostes, como nós conhecemos hoje em dia. Então, eles ficavam, a Páscoa, depois da Páscoa, eles permaneciam ali e só iam embora, porque eles vinham de longe, vinham da Ásia, vinham de vários lugares da Europa, ali de Roma, vinha de igual lá longínquo, e às vezes a caminhada demorava meses até chegar em Jerusalém. E eu não podia ir embora e voltar de novo hoje. Não tinha condução como temos agora. Eu vou e eu volto no outro dia. Não era assim que funcionava. Então eles ficavam ali, porque quando fosse embora, só ia voltar no ano que vem. Então permaneciam ali. E essas pessoas ali se converteram. Quando voltaram para as suas cidades, sabe o que eles fizeram? Eles não ficaram calados. Ele foi cheio do Espírito Santo. E ali na cidade dele, eles fundaram várias comunidades. A igreja começou a crescer aí. Eles não ficaram calados. Eles começaram a pregar na cidade deles, começaram a falar de Jesus na cidade deles, e naquele momento a igreja se espalhava já por todo esse lugar. Tanto é que quando Paulo foi em várias cidades, já existia igreja, como em Colossos, como em Roma mesmo. A igreja para escrever a epístola romana, mas a igreja até já tinha sido fundada por aqueles crentes que estiveram ali no dia de Pentecostes. Esse mesmo Jesus está falando conosco hoje em dia, para que você experimente a conversão real, porque está escrito: se alguém não nascer de novo, não pode entrar ao reino de Deus. Se não houver conversão genuína, a pessoa não pode entrar no reino de Deus em hipótese alguma. Foi Jesus que declarou isso aí. Não é levando a vida de qualquer maneira que a pessoa vai entrar no reino de Deus. Não. Tem que haver uma mudança. Mudança total e radical. Mudança de vida, mudança de atitude, mudança de pensamento. Tem que haver tudo isso aí. E Cristo pode fazer isso pelo seu Espírito Santo em nossa vida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, mande os seus comentários. Se você tiver alguma pergunta, pode fazer a pergunta, nós vamos responder na próxima mensagem. E você pode compartilhar com outras pessoas esse vídeo, essa mensagem. São mensagens simples, mensagens que a gente quer que todos compreendam aqui. Não estamos usando linguagem acadêmica, sofisticada, mas nós queremos que todos entendam a palavra de Deus. Todos. Por isso nós estamos optando por uma mensagem bem simples para ser acessível a todos. Então, deixe o seu comentário. E Deus abençoe a todos vocês.